Ora, vamos lá então analisar ou comentar as declarações ontem do Presidente da República. Obviamente fez aquilo que era expectável e que toda a gente sabia que iria acontecer, que era a dissolução da Assembleia da República em consequência da demissão do Governo. A demissão do Governo surge, obviamente, e já todos sabemos, não vale a pena estar a repetir, em consequência da apresentação de uma moção de confiança por parte do PSD, com uma teimosia, etc., com o Partido Socialista. Mas eu acho que é importante refletirmos um bocadinho sobre aquilo que o Presidente da República ontem disse. Primeiro, devia ter feito esta comunicação ao país desta forma institucional, antes de ter feito aquela comunicação que fez à porta de uma feira, em que tratou o país como se isto fosse uma bandalheira, porque à porta da feira fez uma comunicação já a dizer as datas das eleições, 11 ou 18 de maio, ficou agora para 18, quando ainda nem sequer existia a discussão da moção de confiança. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro a demitir o Governo, porque tratou logo da demissão do Governo e deu logo como ato consumado aquilo que seria a consequência da não aprovação da moção de confiança. Mas depois, ali pelo meio, ele faz uma conjuntura à questão da confiança, da ética, da moralidade, que estava colocada em causa por parte dos partidos da oposição em relação a Luís Montenegro. E o ataque é muito personalizado para Luís Montenegro e coloca muito em cima de Luís Montenegro, e ele esquece na passagem que não foi só com Luís Montenegro. Aliás, eu até tenho boa relação com Manuel Castro Almeida, o Ministro da Coesão Territorial, que responde diretamente à Comissão onde eu sou Presidente, mas a realidade é que também Manuel Castro Almeida, assim como outros ministros, assim como ex-secretários de Estado, estão envolvidos numa série de questões que colocaram em causa a ética, e portanto não foi apenas com este da ruralidade, como ele disse há uns meses atrás, não foi só o Primeiro-Ministro que estava envolto nestas situações de desconfiança, de ética e de falta de moralidade. Agora, se fizermos o seguinte, depois daquele enquadramento da guerra da Ucrânia, da nova questão geopolítica, se fizermos o enquadramento daquela declaração pública, retirarmos o nome de Governo e metermos Presidente da República, tirarmos Luís Montenegro e metermos Marcelo Rebelo de Sousa, também ele, Marcelo Rebelo de Sousa, está envolto em questões de alegada falta de ética e de moralidade com o caso das gêmeas. O Marcelo achou que nós nos esquecemos todos do processo das gêmeas e dos 4 milhões de euros. É porque ninguém se esqueceu disto, e por muito que venham agora tentar subverter o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso conhecido pelo caso das gêmeas, sabemos, no entanto, que existiu ingerência por parte do Presidente da República, assim como aconteceu ingerência por parte de ex-governantes do Partido Socialista, nomeadamente Lacerda Salles e Marta Temido. Portanto, se tudo isto dá direito a uma demissão do Governo, e não há dúvida em relação a isto, Marcelo Rebelo de Sousa devia ponderar aquilo que andou a fazer durante este tempo todo e no seu posicionamento enquanto Presidente da República. Queria ainda deixar outra nota. Marcelo Rebelo de Sousa, a determinada altura, faz uma tentativa de análise do sistema político e do regime democrático, e eu já falei há mais de uma semana que o que está em causa com estas atitudes da alternância entre o Centrão, ou seja, entre o PS e o PSD, é muito do regime democrático. Marcelo Rebelo de Sousa faz ali praticamente um apelo à população para que não pondere sequer sair muito do espectro político atual e da oscilação e alternância entre o PS e o PSD, quando vem dizer para não entrarmos em experimentalismos nem em novidades que sabemos como vão começar, mas não sabemos como vão terminar. Claramente, num princípio de lógica, de vir com aquela retórica que tem vindo ao longo dos últimos anos e sempre em cima das eleições, de vir alertar a população do cuidado para o populismo, para a fragmentação, para o radicalismo, para o puxar isto para situações que não foram testadas,
que podem puxar para coisas do passado, etc. Portanto, mais uma vez, aquele que deveria ser o elemento de estabilidade política a nível nacional, que é o Presidente da República, continua a ter uma ingerência vergonhosa da forma como opina, e a sorte disto tudo é que hoje em dia ouvir Marcelo Rebelo de Sousa dá vontade de fazer exatamente o contrário do que Marcelo Rebelo de Sousa apela para fazer, porque já todos percebemos a palhaçada que aqui está. Eu creio que ainda vamos chegar à altura de uma semana antes ou 15 dias antes das eleições presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa, considerando que é o rei de Portugal, ainda vai dar uma conferência de imprensa ou fazer uma comunicação ao país a tentar indicar à população qual o sentido de voto que deve ter para o seu substituto. Ele só não nomeia o filho, tipo rei de Portugal, nomear o filho como novo rei ou novo Presidente da República, porque entretanto eu acho que ele deixou de falar com o filho, por causa da situação do caso das gêmeas. Portanto, é mais uma atitude vergonhosa. Nós não precisamos, já estamos com uma crise política, não precisamos de alguém que deveria ter a postura de, enquanto mais alto magistrado da nação, deveria ter uma postura responsável, moderada, conciliadora, e não tem. Este homem não tem. Os últimos anos de mandato, ele entrou num primeiro mandato em que teve a aprovação de praticamente toda a população, não precisou praticamente fazer campanha eleitoral, porque andou durante anos a fazer campanha eleitoral na televisão ao domingo, e conseguiu um facto histórico, é verdade, de praticamente sem fazer campanha de outdoor e de rua, porque não fez, conseguiu ganhar as eleições. Conseguiu ser um dos presidentes que no primeiro mandato, no ato eleitoral, até era bastante consensual. Ao longo dos tempos foi-se revelando como um dos piores presidentes da história, que nos envergonhou, que nos deixou em situações completamente descabidas, com atitudes que não lembram ninguém, em plenas crises políticas, a sair para ir dar um pontapé na calçada e dizer isto tem que ser arranjado, para ir buscar um gelado e comer durante a noite, para ir ao multibanco ver se já tinha recebido os 125 euros que estavam a dar aos velhinhos, etc. Isto também é uma vergonha, com todo o processo que aconteceu depois que António Costa o acusa diretamente de ter sido ele a ter uma ingerência clara com a Procuradora-Geral da República no último parágrafo da demissão de António Costa, com as suspeitas que existem lançadas pelo próprio António Costa de dizer que ele costuma lançar notícias para os jornais e que não faz outra coisa senão lançar as notícias para os jornais, com as barracadas que dá de ir para o estrangeiro e de pela manhã, enquanto chefe de Estado, é fotografias na praia, entre um nu, não tem qualquer sentido de responsabilidade e de representatividade da nação. É o homem que mais voltas deu ao mundo, nem o Willy Fogg deu tantas voltas como ele, nem Mário Soares conseguiu dar tantas voltas como ele e viajar tanto como ele, fez cerca de 200 viagens institucionais. Epá, faça um favor a toda a gente, retire-se, esteja sossegado, e fica manchado na história, para mim, como um dos piores presidentes da história contemporânea e digo desde sempre, dos piores presidentes de sempre, com a postura que teve, com a ridicularização que foi alvo, porque as pessoas perderam a paciência com Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, ontem o melhor que podia ter acontecido à nação era, obviamente, marcar as eleições o mais rápido possível. Entendo a situação do dia 18 e entendo que seja para dia 18, acho que é a data concreta que deve ser feita, por isso parece-me que o Conselho de Estado aprovou por unanimidade, não sei se é verdade ou se é mentira, mas se foi essa a postura, creio que terá sido a postura correta, de ser o mais rápido possível, e parece-me que a data 18 de maio era de facto a mais consensual. Epá, e o Marcelo agora está calado, deixa de ficar um bocadinho calado, e há quem diga, estás a dizer Marcelo, quando estás a falar do Presidente da República, eu não consigo olhar para aquela figura e considerar que é o Presidente de todos os portugueses e a figura institucional e de união do país que deveria ser. Não é, é mais do mesmo, e é uma vergonha, e eu espero sinceramente, que não obstante o facto de, obviamente, André Ventura ser candidato a Primeiro-Ministro, espero que ganhemos as eleições legislativas, mas se porventura o André Ventura não ganhar as eleições legislativas, coisa que eu espero que seja possível, espero bem que o Presidente André Ventura mantenha a sua candidatura a Presidente da República, e que mudemos este tipo de situação, porque caso contrário o que está aqui em causa, isto sim é um ataque sério às instituições, isto sim é um ataque sério
ao regime democrático, isto sim pode trazer para aqui algumas tendências. Pelo meio ele ainda faz um ataque, aos Estados Unidos, ainda tenta fazer um ataque, é surreal, portanto, e depois termina, eu já tinha dito isso numa análise que fiz, um comportamento do Marcelo Rebelo de Sousa numa das suas intervenções públicas enquanto Presidente da República, e depois chega ao final das intervenções e o homem parece que há ali qualquer coisa que não está bem. Desculpem dizer isto, mas muito sinceramente, quando se vê as intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa, há ali qualquer coisa que parece que não está bem. Não pode estar bem. O homem sai da sala, nem diz boa noite, nem diz absolutamente nada, e pronto, e lá vai ela a vida dele, pronto, aquilo, lê o papel, vai-se embora e pronto. É mal demais, vamos lá para eleições, vamos resolver isto rapidamente e tentar criar alguma estabilidade no país, porque de facto da maneira como isto está, e depois vem dizer, porque estes novos partidos, e o Chega, etc, são partidos que colocaram em causa a democracia. Mas espera aí, mas somos nós que temos culpa que o António Costa tenha mais de 75 mil euros dentro do gabinete e que esteja envolvido nos escândalos que está, que depois o Luís Montenegro chega, manda o António Costa e dá-lhe apoio para ir para o Conselho Europeu, e temos culpa da Casa de Espinho, e temos culpa das avanças da Sol Verde, e temos culpa do comportamento que eles têm. Então, mas nós é que somos os maus para o sistema, nós é que somos os maus para o regime. Tenham vergonha, metam tudo dentro do mesmo saco, peguem no Marcelo, aproveitem o Marcelo para ser ele o laço, portanto metam PS, PSD, e depois o Marcelo é o laço do saco, e ala daqui para fora,